Era 2 horas da manhã quando o telefone tocou na casa da dona Conceição, de 68 anos, em Campina Grande. Do outro lado da linha, a voz trêmula da vizinha. Seu Geraldo caiu no banheiro, não consegue lembrar onde está. Seu Geraldo, carpinteiro aposentado, sempre foi daqueles homens de ferro. Acordava às 5 horas, tomava café preto, lia o jornal de ponta a ponta. Mas nos últimos meses, algo estava mudando. Esquecia onde deixava as ferramentas, confundia o nome dos netos, e agora isso. No hospital, o médico olhou nos olhos da família e disse algo que gelou a sala. O cérebro dele está com sinais de degeneração. Pode ser que não seja reversível. Sabe o que ninguém contou para a família do seu Geraldo? Que durante anos ele dormiu de qualquer jeito. Barriga para cima, de lado direito, mudando de posição toda hora. Achava que dormir era só fechar os olhos e descansar. Mas depois dos 65, dormir não é só descansar. É literalmente lavar o cérebro por dentro. Seu corpo tem um sistema de limpeza que funciona como uma máquina de lavar. Mas essa máquina só liga quando você dorme na posição certa, do lado esquerdo. Isso mesmo, a posição que você dorme pode ser a diferença entre um cérebro limpo e protegido ou um cérebro entupido de toxinas que te roubam a memória dia após dia. Você sabia que seu cérebro produz lixo? Proteínas tóxicas que grudam nos neurônios como ferrugem em cano velho, e que existe um momento sagrado, toda noite, onde seu corpo pode limpar essa sujeira? Mas se você não souber como dormir direito, essa limpeza não acontece. E aí? As toxinas se acumulam, a memória falha, o raciocínio fica lento, e você pensa que é só idade. Não é só idade. É um erro silencioso que você comete toda noite, sem saber que está prejudicando seu próprio cérebro. O nome desse problema é acúmulo de proteína beta-amiloide, mas vou chamar pelo nome que você vai entender: sujeira cerebral. Imagina que seu cérebro é como uma casa. Durante o dia, você cozinha, recebe visita, vive a vida. No final do dia, sobra sujeira, não é? Migalhas no chão, louça na pia, lixo no cesto. Com o cérebro é igual. Ele pensa, processa, trabalha o dia inteiro. E no final do dia, sobra lixo molecular. Proteínas quebradas, radicais livres, toxinas que grudam nos neurônios. Numa casa, você limpa antes de dormir. No cérebro, a limpeza acontece enquanto você dorme, mas só se você dormir da forma certa. Depois dos 65, essa limpeza fica mais difícil. É como se o sistema de esgoto da sua casa começasse a entupir. A sujeira não sai mais tão fácil, e se você não ajudar, ela vai se acumulando. Sabe o que acontece quando a sujeira se acumula no cérebro? Ela vira uma placa grudenta que impede os neurônios de conversarem direito. É como se fosse uma interferência no rádio. O sinal fica fraco, chiado, difícil de entender. Resultado? Você esquece onde deixou as coisas, demora mais para achar as palavras, fica confuso em lugares conhecidos. E todo mundo fala: "Ah, é da idade." Não é da idade, é sujeira cerebral que não foi limpa direito. O pior é que esse problema é silencioso, não dói, não dá febre, não aparece no exame de sangue comum. Vai se instalando aos pouquinhos, como o cupim que rói a madeira por dentro. Quando você percebe, já comeu metade da estrutura. Mas tem uma boa notícia: seu corpo tem um sistema de limpeza cerebral incrível. Chama sistema glinfático. É como um exército de faxineiros que trabalham enquanto você dorme. Só que esses faxineiros são meio exigentes. Eles só trabalham direito quando você está numa posição específica, do lado esquerdo. E é isso que ninguém te contou. Hoje você vai descobrir por que dormir do lado esquerdo depois dos 65 pode ser a decisão mais importante da sua vida. Vou te mostrar 3 erros que você comete toda noite sem saber. Erros que estão impedindo seu cérebro de se limpar direito. E como corrigir isso usando apenas a força da gravidade e a sabedoria do seu próprio corpo. Primeiro erro: você acha que qualquer posição serve para dormir. Mentira! Existe uma posição que ajuda o sangue a circular melhor, o coração a bombear com menos esforço e o cérebro a fazer a limpeza noturna. Segundo erro: você não sabe que seu cérebro tem um horário para fazer faxina. E se você atrapalhar esse horário, a sujeira fica acumulada até o dia seguinte. E no outro dia mais sujeira, e assim por diante.
Terceiro erro. Você pensa que dormir é só fechar os olhos e descansar. Mas depois dos 65, dormir é um processo ativo de regeneração. É quando seu corpo conserta o que foi quebrado durante o dia. Também vou te contar a história da Dona Elza, de 71 anos, de Petrópolis. Ela vivia esquecendo o nome dos remédios, confundindo as datas dos exames. Achou que era demência começando. Até que uma enfermeira experiente ensinou para ela o segredo da posição certa na hora de dormir. Em 30 dias, a memória dela melhorou tanto que os próprios filhos ficaram impressionados. E no final, você vai entender por que o lado esquerdo é especial. Tem a ver com a posição do seu coração, com a forma como o sangue circula e com um sistema que parece mágica, mas é pura ciência. Se você tem mais de 65 anos ou conhece alguém nessa idade, esse vídeo pode mudar uma vida, literalmente. Se o que eu falei até agora já mexeu contigo, faz um favor, comenta aqui embaixo com um coração. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa informação que pode salvar memórias e proteger cérebros. E agora vou te contar exatamente como isso funciona. Vou te contar uma descoberta que só foi entendida pela ciência há poucos anos. Você tem dois sistemas circulatórios no corpo. Um que todo mundo conhece, o sangue que corre nas veias e artérias. E outro que pouca gente sabe que existe, o sistema linfático do cérebro. Imagine que o sangue é como a água que chega na sua casa, e o sistema linfático é como o esgoto que leva a sujeira embora. No cérebro, esse sistema de esgoto se chama sistema glinfático. Pesquisadores da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta incrível. Eles descobriram que durante o sono, o espaço entre os neurônios aumenta em 60%. É como se o cérebro abrisse comportas para deixar a água da limpeza passar. E sabe quando isso acontece melhor? Quando você dorme do lado esquerdo. Por quê? Porque o coração fica do lado esquerdo do peito. Quando você deita do lado esquerdo, o coração não precisa trabalhar contra a gravidade para bombear sangue. Ele trabalha a favor da gravidade. É como a diferença entre subir uma escada carregando um saco de cimento ou descer a escada com o mesmo saco. Numa é mais fácil, na outra é mais difícil. Quando o coração trabalha com menos esforço, a pressão arterial fica mais estável. E quando a pressão fica estável, o sistema de limpeza do cérebro funciona melhor. Os cientistas mediram. Do lado esquerdo, a limpeza das proteínas tóxicas do cérebro aumenta em 25%, comparado com outras posições. 25%! É como se você tivesse uma faxineira que limpa sua casa toda semana e, de repente, ela começasse a limpar 25% melhor. Em pouco tempo, você veria a diferença. No cérebro é igual. Mais limpeza significa menos acúmulo de sujeira. Menos sujeira significa neurônios mais saudáveis. Neurônios mais saudáveis significam memória melhor, raciocínio mais rápido, menos confusão mental. Isso não é achismo, é medição científica. É números que não mentem. E o melhor, você não precisa tomar remédio, fazer cirurgia ou gastar dinheiro. Só precisa deitar do lado certo. O corpo não fala com palavras. Ele sussurra com sinais. Sabe aquele cansaço que você sente mesmo depois de dormir 8 horas? Aquela sensação de que a cabeça está pesada, como se tivesse algodão dentro? Isso pode ser sinal de que a limpeza cerebral não está funcionando direito. O primeiro sinal é a memória que falha em coisas simples. Você vai no quarto buscar alguma coisa e esquece o que foi buscar. Encontra alguém conhecido na rua e não lembra o nome na hora. Fica na ponta da língua, mas não sai. O segundo sinal é a dificuldade para encontrar palavras. Você sabe o que quer dizer, mas demora mais para achar a palavra certa. É como se o arquivo mental estivesse desorganizado, com as gavetas todas misturadas. O terceiro sinal é acordar com a cabeça confusa. Nos primeiros minutos depois de acordar, você fica meio perdido, como se estivesse saindo de um sonho muito profundo. Demora para ligar completamente. Tem também aquela irritação sem motivo. Você acorda já incomodado, como se tivesse dormido mal mesmo tendo dormido suas 7 ou 8 horas. É o cérebro pedindo socorro, dizendo que não conseguiu fazer a limpeza direito. E o pior sinal, a sensação de que está perdendo a agilidade mental. Palavras cruzadas que você fazia em 10 minutos agora levam 20. Contas que você fazia de cabeça agora precisa pegar papel e caneta. Muita gente acha que isso é normal depois dos 65. Ah, é da idade mesmo.
Mas não é normal. É sinal de que o cérebro está pedindo ajuda para fazer a limpeza noturna. É como uma casa onde o lixo não é coletado direito. No começo, só acumula um pouquinho, você nem percebe. Depois de uma semana, já dá para notar o cheiro. Depois de um mês, fica insuportável. No cérebro é igual. O acúmulo de sujeira é gradual, silencioso. Quando você percebe, já prejudicou muito do funcionamento. Mas tem solução, e é mais simples do que você imagina. Dona Margarida, 72 anos, morava numa casa simples no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Viúva há 5 anos, criava os 2 netos enquanto a filha trabalhava de enfermeira no hospital. O problema começou quando ela esqueceu o fogo ligado com o feijão. 2 vezes na mesma semana. Os netos, de 8 e 10 anos, ficaram assustados. Vó, a senhora está bem? Na terceira vez, ela esqueceu de buscar o mais novo na escola. Ficou sentada vendo novela enquanto o menino esperava no portão. Quando se lembrou, já eram 6 da tarde. A filha chegou em casa e encontrou a mãe chorando na cozinha. Minha cabeça não está funcionando direito, minha filha. Acho que vou ter que ir para o asilo. Foi aí que a filha, que trabalha na área da saúde, lembrou de uma palestra sobre sono e memória que assistiu no hospital. Uma médica geriatra tinha falado sobre a importância da posição na hora de dormir. Mãe, vou te ensinar uma coisa que aprendi no trabalho. Toda noite, quando a senhora for dormir, deita do lado esquerdo. Põe um travesseiro entre as pernas para ficar mais confortável e tenta manter essa posição. Dona Margarida achou estranho, mas topou tentar. Afinal, que mal poderia fazer? Na primeira semana, ela ainda esquecia de algumas coisas, mas começou a acordar com a cabeça mais descansada. Menos confusão mental ao levantar. Na segunda semana, conseguiu fazer a palavra cruzada do jornal, sem olhar as respostas, coisa que não fazia há meses. No final do primeiro mês, ela mesma notou a diferença. Lembrava dos nomes dos remédios, dos horários dos programas da TV, do dia da consulta médica. Os netos foram os primeiros a perceber. Vó, a senhora está mais esperta, disse o mais velho. Hoje, 6 meses depois, Dona Margarida cozinha, cuida dos netos e até voltou a fazer crochê. Só mudou a posição de dormir. E o mais incrível, ela não precisou tomar nenhum remédio novo. Você foi ensinado errado a vida inteira. Te disseram que dormir é só deitar e fechar os olhos, que qualquer posição serve desde que você durma suas 8 horas, que o importante é descansar. Mentira! Ninguém te contou que depois dos 65, dormir vira uma questão de sobrevivência cerebral. Que a posição que você escolhe pode ser a diferença entre ter uma velhice lúcida ou uma velhice confusa. Sabe por que ninguém te contou isso? Porque até pouco tempo atrás, nem a própria ciência sabia. O sistema linfático do cérebro só foi descoberto em 2012. Antes disso, os médicos também não sabiam. Mas agora sabemos. E mesmo assim, muita gente continua dormindo de qualquer jeito. Você passou a vida inteira achando que esquecimento é normal depois dos 65, que confusão mental é coisa da idade, que perder agilidade no raciocínio é inevitável. Não é inevitável, é consequência. Consequência de anos e anos dormindo em posições que atrapalham a limpeza do cérebro. Consequência de acumular sujeira molecular que podia ter sido eliminada toda noite. O que me deixa mais indignado é saber que muita gente está sofrendo à toa. Pessoas que podiam ter a memória preservada, que podiam estar com o raciocínio afiado, que podiam estar aproveitando melhor os netos, a aposentadoria, a vida. Mas estão confusas, esquecidas, perdendo a independência dia após dia. Tudo porque ninguém ensinou o básico, como dormir direito. E o pior, alguns médicos ainda falam que não tem jeito, que é processo natural do envelhecimento, que tem que aceitar. Não tem que aceitar nada, tem que aprender a dormir do lado certo. Seu corpo foi feito para durar, seu cérebro foi feito para funcionar bem até os 90, 100 anos. Mas ele precisa de ajuda, precisa que você durma na posição que favorece a limpeza noturna. O que te ensinaram pode estar envelhecendo você mais rápido do que deveria, mas ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de proteger seu cérebro. O erro não está só na doença, está na rotina.
Você faz coisas todo dia que parecem inofensivas, mas estão prejudicando o seu sono e, consequentemente, a limpeza do seu cérebro. Primeiro erro, dormir de barriga para cima. Parece confortável, mas nessa posição, o coração precisa trabalhar mais contra a gravidade. A língua pode cair para trás e atrapalhar a respiração, e o sistema de limpeza cerebral não funciona com eficiência máxima. Segundo erro, trocar de posição a noite toda. Você começa de um lado, vira para o outro, depois vai para a barriga para cima. É como se fosse uma dança na cama. O problema é que o cérebro precisa de estabilidade para fazer a limpeza direito. Terceiro erro, usar travesseiro muito alto ou muito baixo. Travesseiro muito alto força o pescoço, muito baixo não dá o apoio certo. E a posição do pescoço interfere na circulação sanguínea que vai para o cérebro. Quarto erro, dormir logo depois de jantar pesado. Quando você deita com o estômago cheio, o corpo gasta energia para digerir, em vez de usar essa energia para a limpeza cerebral. É como tentar fazer duas tarefas pesadas ao mesmo tempo. Quinto erro, assistir televisão ou mexer no celular na cama. A luz azul das telas confunde o cérebro, que pensa que ainda é dia. Aí ele não produz melatonina direito, e sem melatonina, a limpeza noturna fica prejudicada. Sexto erro, beber água demais antes de dormir. Parece saudável, mas se você fica levantando toda hora para fazer xixi, interrompe os ciclos de sono profundo. E é no sono profundo que acontece a limpeza mais intensa do cérebro. Sétimo erro, dormir em quarto muito quente. O cérebro precisa esfriar um pouquinho para entrar no modo limpeza. Quarto muito quente atrapalha esse processo. Você provavelmente está fazendo pelo menos 3 desses erros sem saber, e cada erro é um obstáculo a mais para seu cérebro fazer a faxina noturna. Mas agora que você sabe, pode corrigir, um de cada vez. Vou te ensinar a rotina que protege seu cérebro como uma armadura silenciosa. Primeiro, 2 horas antes de dormir, pare de comer. Deixe o estômago fazer o trabalho dele em paz. Se sentir fome, tome um chá de camomila ou erva cidreira, nada mais. Segundo, 1 hora antes de dormir, desligue a televisão e guarde o celular. Esse é o momento de preparar o cérebro para entrar no modo limpeza. Leia algumas páginas de um livro ou simplesmente sente na varanda e respire o ar da noite. Terceiro, ajuste o travesseiro. Você vai precisar de 2 travesseiros, um para a cabeça, na altura certa, nem muito alto, nem muito baixo. O pescoço tem que ficar alinhado com a coluna. E outro travesseiro pequeno para colocar entre as pernas quando deitar de lado. Quarto, vista uma roupa confortável, nada apertado, nada que aperte na cintura ou no pescoço. O corpo precisa relaxar completamente. Quinto, deite do lado esquerdo. Coloque o travesseiro entre as pernas para não forçar a coluna. Braço esquerdo pode ir para baixo do travesseiro ou dobrado na frente do peito, o que for mais confortável. Sexto, respire fundo 5 vezes. Inspira devagar pelo nariz, segura 3 segundos, solta devagar pela boca. Isso acalma o sistema nervoso e prepara o corpo para o sono profundo. Sétimo, mantenha o quarto escuro e fresco. Temperatura ideal é entre 18 e 22 graus. Se não tiver ar-condicionado, pelo menos deixe uma janela entreaberta para circular o ar. Oitavo, se acordar no meio da noite, volta para o lado esquerdo. Não fica virando para lá e para cá. O cérebro precisa de estabilidade para fazer a limpeza direito. Nono, acorde sempre no mesmo horário, mesmo no fim de semana. Isso ajuda a regular o relógio biológico e melhora a qualidade do sono. É simples assim, nada de complicação, nada de remédio, só a sabedoria de trabalhar a favor do seu próprio corpo. Em 15 dias você vai sentir a diferença. Agora vou quebrar 3 mentiras que você acredita sobre o sono. Primeiro mito: se eu dormir minhas 8 horas, já está bom. Falso. Não é só quantidade, é qualidade. Você pode dormir 10 horas na posição errada e acordar com a cabeça mais cansada do que se dormisse 6 horas na posição certa. O que importa é o cérebro conseguir fazer a limpeza profunda. Segundo mito: dormir do lado direito é igual ao lado esquerdo. Mentira perigosa. Do lado direito, o coração fica em cima, pressionado pelo peso do corpo. Precisa trabalhar mais para bombear sangue. Resultado, pressão arterial mais alta, menos eficiência na limpeza cerebral. A diferença é científica, não é achismo. Terceiro mito: ronco é normal depois dos 60.
Ronco é sinal de que alguma coisa está errada. Pode ser posição inadequada, travesseiro muito alto ou até a apneia do sono. E quando você ronca, o cérebro não consegue entrar no sono profundo direito. Sem sono profundo, não tem limpeza cerebral eficiente. Quarto mito: quem dorme bem não precisa se preocupar com posição. Até parece. Você pode se sentir descansado e mesmo assim ter acúmulo de toxinas no cérebro. É como uma casa que parece limpa por fora, mas tem sujeira escondida embaixo dos móveis. Hora ou outra, a sujeira aparece. Quinto mito: depois dos 70 é normal esquecer as coisas. Esquecer onde deixou a chave uma vez ou outra, tudo bem, mas esquecer nome de pessoas próximas, compromissos importantes, como fazer coisas que sempre soube fazer, isso não é normal. É sinal de que o cérebro não está se limpando direito. O maior mito de todos: não tem jeito, é da idade. Tem jeito sim. Seu cérebro foi feito para durar, mas ele precisa de manutenção. E a manutenção mais importante acontece toda noite enquanto você dorme. Mas só se você dormir da forma certa, do lado esquerdo, com o travesseiro na altura certa, em ambiente adequado. Pare de acreditar em mitos, comece a acreditar na ciência. Você ainda pode virar o jogo. Seu cérebro ainda te escuta. E sabe qual é a parte mais incrível? Os benefícios começam rapidinho. Nos primeiros 3 dias dormindo do lado esquerdo, você vai acordar com a cabeça mais descansada, menos confusão mental nos primeiros minutos do dia. É como se a névoa que cobria seus pensamentos começasse a se dissipar. Em uma semana, você vai notar que encontra as palavras mais facilmente. Aquela sensação de ter a palavra na ponta da língua vai diminuir. É o cérebro começando a funcionar com menos interferência. Em 15 dias, a memória recente vai melhorar. Você vai lembrar onde deixou as coisas, o que veio fazer no quarto, o nome daquela pessoa que encontrou na rua. Pequenas coisas que fazem uma diferença enorme no dia a dia. Em 30 dias, você vai se surpreender com a sua própria agilidade mental. Vai conseguir fazer contas de cabeça que antes precisava de papel. Vai terminar as palavras cruzadas mais rápido. Vai conseguir acompanhar conversas sem perder o fio da meada. Em 2 meses, a família vai perceber a diferença. Vão comentar que você está mais esperto, mais presente, mais você mesmo. Porque é isso que acontece quando o cérebro volta a funcionar na capacidade máxima. Em 3 meses, você vai sentir uma confiança que não sentia há anos. Confiança para sair sozinho, para cozinhar sem medo de esquecer o fogo ligado, para cuidar dos netos sem preocupação de se confundir. E o melhor de tudo, você não está tomando remédio novo, não está fazendo procedimento caro, não está dependendo de ninguém. Está usando o próprio corpo a seu favor. Isso é liberdade, isso é independência, isso é poder envelhecer com dignidade. Mas tem que começar hoje. Cada noite que você dorme na posição errada é uma oportunidade perdida de limpar o cérebro. É mais um dia de acúmulo de sujeira molecular. Seu futuro está sendo construído hoje, na posição que você escolhe para dormir. O tempo não é seu inimigo. O hábito errado, sim. Você chegou até aqui porque se importa com sua saúde, porque quer envelhecer bem, porque não quer ser um peso para a família, porque ainda tem sonhos, projetos, pessoas que ama. E agora você descobriu que tem uma arma poderosa nas suas mãos. Uma arma que não custa nada, que não tem efeito colateral, que você pode usar toda noite. Dormir do lado esquerdo não é só mudar de posição. É escolher ter um cérebro limpo. É escolher acordar com a mente clara. É escolher preservar suas memórias, sua personalidade, sua essência. Pense nos seus netos. Você quer que eles se lembrem de você como alguém lúcido, presente, participativo, ou como alguém que foi perdendo a memória aos poucos, que foi se tornando uma sombra de si mesmo? A escolha é sua, e ela acontece toda noite, na hora de deitar. Seu Geraldo, que eu contei no começo, não sabia dessa informação. Dona Margarida aprendeu a tempo e mudou a história dela. E você, vai deixar passar? Hoje à noite, quando for dormir, lembre-se: lado esquerdo, travesseiro entre as pernas, quarto escuro e fresco, respiração profunda. Seu cérebro vai agradecer, sua família vai agradecer, você vai agradecer. Se este vídeo mexeu contigo, se fez sentido, se você reconheceu alguma situação que já viveu, faça 3 coisas. Primeiro, curte este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa informação que pode salvar memórias.
Segundo, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou, ou conta se conhece alguém que passou por situação parecida. Vamos criar uma rede de apoio e informação. Terceiro, compartilha com alguém que merece viver melhor depois dos 65. Pode ser seu pai, sua mãe, um vizinho, um amigo. Informação que salva tem que ser espalhada. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Toda semana eu trago informações que podem mudar sua vida. Porque envelhecer bem não é sorte, é conhecimento.